Meu compadre, minha comadre, estou aqui com Rubens Brito, esse nobre advogado, né, talvez um dos únicos defensores da justiça aqui em Pernambuco. Ele que, durante as manifestações dos carros, durante o lockdown, ele soltou as pessoas que foram presas arbitrariamente pelo câmara de gás, né? Ele que ele denunciou o governo na Constituição dos Direitos Internacionais. Ele que vem constantemente fiscalizando os poderes públicos aqui no estado. Rubens, é um imenso prazer tê-lo aqui com você, meu amigo. Prazer é meu, Jean. Prazer é meu, é uma honra. Esse tem coragem de mamar em onça, viu? Esse cabra que é corajoso. Peitar o governador, meu amigo. Você não tem medo de levar uma bala de borracha, não? A gente tem fazendo esse trabalho de atuar na defesa do interesse do povo. Sim. E isso é uma realidade que o governador vem perseguindo as pessoas em Pernambuco, em especial os conservadores. Sim. Então eu acho que mais do que um direito, é um dever nosso defender essas pessoas. Agora, ô Rubens, a OAB Nacional está contra o presidente. O que você acha que a OAB estadual vai fazer contra você? Olha, a princípio a OAB até hoje nunca fez nada contra mim. Embora eu seja oposição ao presidente, né, e tenha feito duras críticas. Mas, veja, do ponto de vista legal, eles não podem fazer nada contra mim, porque tudo que eu faço é pautado na legalidade. Mas assim, o meu grande problema é, hoje com o STF, né, a gente viu agora recentemente que o presidente ele baixou o imposto de importação, né, um poder que é dele, né, é um imposto que não respeita os 90 dias, né, o STF disse que era ilegal. Imagine se a OAB estadual chega no STF contra você não tem medo não? Rapaz, a gente tem um receio, mas medo a gente não pode ter. Quando a gente luta pelo aquilo que a gente acredita, a gente não pode ter medo. E eu acho que eu costumo dizer uma frase do presidente, eu acho muito correta essa frase: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Então a gente não pode ter medo disso, a gente tem que enfrentar. E se a OAB tiver alguma coisa contra mim, não tem um problema, a gente vai entrar na briga. Tô dizendo, minha gente, você tem coragem de mamar e onça. Rubens, saindo um pouco dessa questão de OAB já, né? Ainda pegando um gancho do STF, eu gostaria, acho que foi durante o lockdown, o STF proibiu o governo federal de intervir nos estados e municípios na saúde, né? Aí a minha pergunta é, qual a competência na saúde de cada ente da federação? Veja, a princípio, a Constituição Federal, ela fala que a competência é concorrente, ou seja, os estados, o município, o Distrito Federal e a União, eles podem legislar. Só que existe já uma hierarquia em relação a isso. Ou seja, as decisões dos estados, dos municípios, não podem se sobrepor à decisão do Executivo Federal. E o STF acabou burlando isso e acabou dando total autonomia aos estados e municípios, o que criou um mega problema, porque cada estado e cada município fez seu plano contra o Covid independente. E aí nós tivemos um sério problema de corrupção. Por exemplo, Manaus é um caso, mas aqui em Pernambuco nós tivemos também vários casos, inclusive em Recife. Por exemplo, você tem uma ideia, a Prefeitura do Recife, o senhor Geraldo Júlio, na época, ex-prefeito agora, né, teve aqui a batida de 6 operações da Polícia Federal. E isso porque fez um plano independente do Covid, onde ele pegou, é acusado hoje, tem inquéritos, tem processo e etc., é acusado de contratos fraudulentos, é acusado de desvio de verba pública, superfaturamento e uma série de outras coisas que fez com recursos do Covid-19, recursos que veio do governo federal. Então, basicamente, quando o STF fez isso, ele amputou os poderes do presidente. Isso foi até uma ação que o PDT ingressou. E é o mesmo grupo político hoje que critica o presidente. Eu não vejo um absurdo que o STF fez. Ele retirou poderes, ele usurpou poderes do Executivo Federal. É complicado, tem até os porcos, né, daqui em Isso, aqui em Recife ficou mundialmente conhecido como a capital dos inspiradores de porcos ou testados em porcos. E o governador até entrou com ações contra blogueiros e jornalistas que falavam desse tema aqui em Pernambuco. Um absurdo, eu acho que é uma forma de calar as pessoas, o prefeito e o governador. Sim. Agora, Rubens, você falou agora que o STF deu autonomia para os estados e municípios, né? Nas redes sociais agora, com a entrevista do presidente Aldatena, surgem nas redes sociais pessoas que alegam que o STF nunca proibiu o governo federal de intervir
nos estados e municípios. Isso procede? Não, o governo federal, de fato, o STF, a Suprema Corte, de fato, ela fez essa proibição. Isso foi advento de uma ação que a OAB impetrou para que o governo federal não pudesse intervir nos municípios. E isso deu total autonomia aos municípios. Então, isso não é nenhuma mentira dizer que o STF, aliás, não é nenhum erro dizer que o STF proibiu o governo federal de intervir nos estados e municípios. E ainda pegando esse gancho de Manaus e os superfaturamentos, né? A minha pergunta é, hoje Manaus está em colapso, né? Não tem oxigênio para as pessoas lá. A minha pergunta é, o governo federal, ele fez o que para intervir e como ele poderia ter remediado isso? Muito boa pergunta. Eu fiz até um artigo esses dias que foi publicado no blog Pernambuco em Pauta, muito famoso aqui em Pernambuco, que fala sobre isso. O governo federal enviou mais de 10 bilhões de reais em recursos para o estado do Amazonas e seus municípios. O governo federal enviou oxigênio, enviou equipamentos, então tudo que o governo federal podia ter feito e estava a seu alcance para fazer por Manaus foi feito. Agora, o grande problema de Manaus é o seguinte, é corrupção, é desvio de dinheiro público, sim, é a política. Outra coisa, a gente tem que lembrar que Manaus, a maior parte não só Manaus, o Amazonas, a maior parte do transporte, da logística, sim, é feita através de um sistema fluvial. Sim. Então é muito difícil que esses equipamentos cheguem. Então tem essa dificuldade. Agora, veja, o governo federal tentou diversas vezes intervir em Manaus e não conseguiu. Inclusive o próprio governador, se eu não me engano, Wilson Lima, já foi investigado pela Polícia Federal, justamente por desvio de recursos. Inclusive a Polícia Federal fez uma grande operação para tentar pegar quem estava contrabandeando, desviando oxigênio. Entendeu? Sim. Então veja, você culpar o governo federal é muito fácil. Agora a gente tem que culpar as pessoas que realmente fizeram essa crise em Manaus, que são os gestores, tanto prefeitos quanto o governador. Entendeu? Tô entendendo. E o Rubens, me desculpe, é porque assim, eu sou meio leigo nesse sentido, mas a minha pergunta eu vi um pessoal falando uma certa contradição da Amazônia ser o pulmão do mundo e tá faltando oxigênio. O que isso tem a ver? Olha, ótima pergunta, essa é uma pergunta muito boa, sim, porque eu vi inclusive autoridades falando isso, e eu acho que isso isso demonstra que algumas, sim, autoridades têm um baixo nível de conhecimento técnico em alguns assuntos. Por exemplo, o pulmão do mundo, isso eu fiz questão de explicar, como todo mundo sabe, quem estuda a ciência, a biologia sabe disso, são as algas marinhas. As algas? As algas marinhas são o verdadeiro pulmão do mundo. Ou seja, a Amazônia, a floresta, nunca foi, nem nunca será o pulmão do mundo. Sim. Até porque o oxigênio, a porcentagem de oxigênio que ela produz é muito pouco, só é utilizada ali nos animais na redondeza. Então, dizer que a Amazônia é um pulmão do mundo é um absurdo. Cientificamente falando, é um absurdo. Então, é preciso que antes das pessoas falarem alguma coisa, pesquisem, estudem, busquem se informar. Eu vi até a Anitta um dia desse falar que queria bater palma pro homem que matou Hitler. Meu filho, Hitler foi assassinado. Aliás, Hitler se suicidou, cometeu suicídio. Como é que você quer bater palma? Você vai bater palma pra ele mesmo? Entendeu? Então essa falta de conhecimento técnico me preocupa. Porque você veja, o presidente Emmanuel Macron falou isso, que a Amazônia é um pulmão do mundo. E eu me pergunto, como é que um chefe de Estado não tem esse conhecimento? Como é que não tem uma equipe que oriente ele sobre esse assunto? Então, é preciso a gente acabar com essas mentiras, com essas fake news, com essas falácias. Agora, Rubens, eu vou fazer só um parênteses aí. Porque assim, a gente sabe que a Amazônia ela tem muita coisa de valor, né? Minérito. Assim, mesmo jeito que Macron falou isso para intervir aqui na Amazônia, o Biden, agora que é o recém-presidente eleito, também falou isso. Será que não tem uma coisa mais do que pulmão, não? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Você tocou num assunto muito importante. Veja, a Amazônia hoje é uma das regiões mais ricas do mundo. Sim. E é uma das regiões onde mais tem dificuldade de se explorar. Então, por conta disso, existe um interesse internacional de diversos países na região amazônica. Entendeu? Para você ter uma ideia, tem muito país que envia pesquisador para estudar o solo com visto de turista. É mesmo? Tentando buscar as nossas riquezas. Então é preciso proteger a Amazônia. Essa ideia de internacionalizar a Amazônia, não pense você que tem a ver com desmatamento, não. Sim. Pelo contrário, tem a ver com exploração da Amazônia, exploração das nossas riquezas. Por isso que ela tem que ser protegida. E eu vi até uma entrevista no canal da Akali,
de um general falando que os homens do exército foram emboscados, veja você, emboscados dentro do solo brasileiro por mercenários americanos dos CIOs, ex-agentes das CIOs, que eles voltaram, retrocederam. Quando voltaram a falar, ligaram para Brasília. Brasília disse: olha, só entra com a autorização da juíza. Foi lá, falou com a juíza entre esse mandato para poder entrar. E entrar lá demorou 4 horas. Quando chegou, não tinha mais ninguém. Veja você, que absurdo, veja. A gente está sendo vilipendiado dentro da nossa própria terra. É absurdo. Inclusive, eu acho que o grande fator é o seguinte: o exército brasileiro ele precisa estar cada vez mais preparado. Por quê? O Brasil hoje ele cresce muito e tem a tendência do Brasil ser um dos maiores produtores alimentícios do mundo. Então o Brasil será o celeiro do mundo, é o que vai alimentar o mundo. Então todo mundo está de olho no Brasil e no agronegócio brasileiro. Por exemplo, a perseguição de Macron em relação ao meio ambiente, em relação à Amazônia, não é com relação a isso, é porque ele quer afetar o agronegócio brasileiro, que é concorrência direta dos franceses. Sim. E a agropecuária francesa é totalmente subsidiada pelo governo de lá. Então o que é que ocorre? Se o Brasil crescer como uma potência, ele vai afetar diversos países, como a França, como a Irlanda e entre outros, entendeu? Sim. Essa é a razão desse interesse. Eu entendo. Agora, veja, você acha que o Brasil tem condições de virar uma potência? Porque assim, a gente olha para Manaus, tá faltando oxigênio. A gente olha agora para o Acre, tá faltando energia, né? Você acha que o Brasil tem condições de viver como potência? Eu não só acho, eu tenho certeza. O Brasil hoje ele tem tudo para ser uma potência mundial. Tem tudo para estar entre os 5 países maiores do mundo, em termos de economia, em termos de potência militar. O grande problema do Brasil hoje é a política. Infelizmente, nós tivemos diversas reformas que foram barradas na Câmara dos Deputados por senhor Rodrigo Maia. Então é o seguinte: a política não deixa o Brasil crescer, o socialismo não deixa o Brasil crescer. A gente precisa investir, a gente precisa fazer reforma, a gente precisa fazer o Brasil crescer. Infelizmente, os grupos políticos que perderam a eleição, que estão na oposição, não deixam, porque eles são o tipo de oposição do quanto pior, melhor. Para eles não interessa o futuro do Brasil, para eles interessa o futuro deles, sim, o bem-estar deles. E por isso eles não deixam o Brasil crescer. Mas não tenha dúvida, o Brasil um dia ainda vai ser a maior potência do mundo. Eu espero muito que esse dia eu esteja vivo para ver esse dia, né? Agora, Rubens, no sentido assim, você falou que a Câmara não aprovou muitas coisas. Aí eu vou voltar um pouco no que a gente estava falando logo no começo. Era da Suprema Corte, dessas questões. Porque, veja, começando com o casamento gay. O casamento gay foi submetido ao Congresso logo nos anos 2000. Foi negado. Entrou-se com um ADIM na Suprema Corte e foi aprovado. A homofobia. Diversos projetos de lei entraram na Câmara, todos foram negados. Entrou-se com uma outra ADIM e agora é crime, homofobia. Maconha não, drogas de modo geral, né? Se tentou aprovar na Câmara e foi negado por diversas vezes. Aí a minha pergunta é: a Suprema Corte não seria talvez um problema maior do que o próprio Congresso, não, uma vez que ele legisla no lugar do Congresso? Exatamente, eu acho que hoje a Suprema Corte ela tá entrando num processo que ela está fazendo uma série de funções atípicas na sociedade. Hoje ela julga, amanhã ela legisla. Isso é um problema muito sério no Estado Democrático de Direito. Você tem poderes interferindo um contra o outro. E eu acho isso um problema sério. E, de fato, a Suprema Corte hoje está se tornando um grande problema para o Brasil, porque ela está tentando governar o Brasil. Infelizmente, é a realidade. É muito complicado mesmo. Eu fico muito receoso em saber como é que vai ser amanhã, porque assim, se a Câmara nega uma coisa, chega no STF, eles aprovam, qual a garantia? E o grande problema hoje é que nós temos uma grande dificuldade de contestar as decisões do Supremo. Como é que nós vamos contestar as decisões da instância máxima? Veja a dificuldade. Então, eles estão com uma espécie de blindagem ao seu redor. Eles têm superpoderes. E ainda tem um porém, porque, veja, o político, por mais dificuldades que ele tenha, por mais problemas que ele tenha, mas ele ainda se submete ao crivo do povo. Então, se o povo não aprovar aquela conduta... Vai citar Lula não, né? Não, de Deus. Vai ser na tapa agora. De maneira alguma. Mas o político, ele se submete ao crivo do povo. Então, ou seja, quando o povo não gosta daquilo, ele tira. E o ministro do Supremo? Quando a gente não gosta, quando a gente acha que ele é corrupto,
quando a gente acha que ele está cometendo um crime, como é que a gente faz? Veja a dificuldade que a gente tem nisso. Porque, veja, o Congresso muitas vezes tem medo de afastar um ministro, tem medo de propor uma ação contra o ministro. Por quê? Porque ele sabe que o revés é muito maior do judiciário. Então essa é a grande dificuldade que a gente tem. Ô Rubens, você falou que o comunismo é uma das causas que não deixa o Brasil crescer, certo? A gente pode citar várias também, como o STF, né? Mas a minha pergunta é, eu vi nas redes sociais agora bombando, dizendo assim, Venezuela manda oxigênio pro Brasil. Veja, se a Venezuela estão comendo os cachorros, tá mandando oxigênio pro Brasil, será que o socialismo seria o caminho, não? Isso é uma excelente pergunta. Ontem eu fiz um post, era mais ou menos às 11 horas da noite, mostrando diversas matérias sobre os atos de terrorismo, de tortura, as execuções em massa que ocorreram na Venezuela. Sim. É o seguinte, isso nada mais é do que uma jogada política do Maduro, que até pouco tempo estava sendo muito pressionado pela ONU por diversos países por seus crimes contra a humanidade. Então ele está tentando fazer uma jogada política e a esquerda brasileira, que não tem compromisso nenhum com o povo, não tem compromisso nenhum com a democracia, acaba entrando nessa narrativa. Ele pegou um caminhão lá com oxigênio e está mandando lá para dizer que é bonzinho. Quando na verdade os hospitais na Venezuela, muitos estão fechados porque não tem energia. A Venezuela houve uma época que passava 3 dias com energia, 5 dias sem. 3 dias com energia, 5 dias sem. Falta comida, falta alimento. Olha, você quer ver quer saber se a Venezuela é boa? Você vai na fronteira Brasil-Venezuela e fica olhando a quantidade de gente, são milhares de pessoas que entram todos os dias no nosso país. Se fosse tão bom, por que as pessoas não estariam lá? Eu costumo dar o exemplo de Cuba. Cuba é um país tão bom que as pessoas precisam fugir de lá. E eu faço até uma pergunta. Quando o muro de Berlim caiu, para que lado as pessoas foram? Sim. Foram para o lado capitalista. Ninguém voltou para o outro lado. Sim, isso é verdade. Entendeu? Então veja, a gente tem que analisar dessa forma. Se o socialismo é tão bom, por que as pessoas fogem dele? Por que as pessoas não podem sair dele? Porque as pessoas são mortas tentando fugir. E a prova disso está aí. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China. A prova disso é bem clara. E assim, Rubens, como que você vê essa questão da fronteira e a soberania nacional? Porque, veja, toda vez que é um grande choque de contingente populacional, sempre tem uma coisa diferente. A gente pode citar agora a Europa, né? Que muitos árabes foram para lá e agora estão destruindo milênios de cultura, né? Como que você vê isso? Vocês têm uma questão muito importante. Veja, na Europa, em especial em Londres e na França, existem bairros inteiros que são controlados por milícias árabes. Lá não impera a lei local, a lei inglesa nem a lei francesa, impera a Sharia. Pra você ter uma ideia, tem mulheres sendo espancadas porque não seguem a cultura, não seguem os ensinamentos de Maomé. Então veja, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando a gente abre demais o nosso país, a gente tem uma entrada de novas culturas. E muitas vezes, algumas dessas culturas podem querer se impor sobre os nossos costumes. Isso é um grande problema. Hoje no Brasil nós temos uma grande entrada de venezuelanos, de pessoas de outro país. E isso no futuro vai impactar muito a nossa cultura. E vai impactar muitas vezes de maneira negativa. Porque, veja, raciocine comigo. Esse venezuelano, quando ele entra no Brasil, na melhor das hipóteses, ele vai conseguir um emprego, ele vai trabalhar. Mas ele também vai tirar o emprego de um brasileiro. Sim. Ele vai trabalhar a custo de uma mão de obra quase análoga à escravidão, muito baixa. Se ele não conseguir emprego, ele pode ou mendigar nas ruas ou despendiar para a criminalidade. E ele pode também trazer doenças. Por exemplo, você tem uma ideia, doenças que antes haviam sido erradicadas no Brasil, com essa entrada de novas pessoas, de outras pessoas, voltaram à tona. Caramba. Então isso é um problema muito grave. Não é que a gente não vai dar ajuda humanitária, a gente tem que dar ajuda a essas pessoas. Mas lá, né? Mas a gente tem que tentar dar ajuda lá ou criar um processo seletivo. Fazer um estudo disso. Você não pode pegar... um país é feito sua casa. Você não pode abrir sua casa para que todo mundo entre. Entendeu? Sim. Então, quando eu falo isso, as pessoas me chamam de polêmico, mas é a verdade. Por que é que os Estados Unidos não permitem a entrada de imigrantes assim como a gente faz? Porque
quê? Porque eles estão preocupados com a sua economia, eles estão preocupados com a sua saúde, preocupados com a sua cultura. A gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que ajudar, a gente tem que fornecer todos os subsídios necessários para que aquela pessoa sobreviva bem, tenha condições dignas. A gente não pode fazer o que está sendo feito, infelizmente. Uma coisa, Rubens, quando começou esse bafafá do pessoal correr da Venezuela para cá, eu lembro que teve uma ação direta de constitucionalidade, né? De obrigar os venezuelanos a tomarem a vacina do sarampo antes de entrar aqui. O STF disse que não, optou pela inconstitucionalidade disso. E agora o mesmo STF nos obriga a tomar a vacina daquele coisa que não pode citar o nome, né? Que senão pode ser censurado. Então corre a censura, né? Que já tem censura demais. A minha pergunta é, talvez não fosse bom a gente dar essas vacinas primeiro dos venezuelanos, não? Vai que dá um efeito colateral. Lá, quer entrar, tudo bem, toma a vacina primeiro aí. Se tu virar jacaré... Veja, a vacina ela é importante. A gente tem que lembrar que a vacinação, esses programas são importantes. Qual é a grande discussão hoje? É com relação aos efeitos colaterais. Sim. Hoje tem estudos que falam de 5% de efeitos colaterais, estudos que falam que a vacina é 100 vezes, tem 100 vezes mais efeitos colaterais do que outros. Então é preciso tomar muito cuidado. Eu acho que em relação à vacina, na minha opinião, eu não vejo como algo obrigatório. Eu acho que não deveria ser obrigatório. Mas o STF hoje, ele entende que por ser uma matéria de saúde pública, sim, que deve ser obrigatório. Eu particularmente não concordo, entendeu? E o meu temor por exemplo, já entrou nesse lado de conspiração, né? Illuminati, pá. A gente vê as pedras guias da Geórgia, né? Que tem 13 leis lá e uma delas é reduzir a população mundial. Aí a gente gosta de ver muito aquelas coisas dos Simpsons, de polêmicas que obrigam parte a tomar. E tem até uma série também da Amazon Prime que fala de uma vacina aí que o efeito colateral dela é esterilizar a população mundial em massa. E começa com uma gripe que também é do morcego, só que do Chile, né? Tu não tem medo disso não, bicho? Olha, existe sempre um receio, e eu estudo bastante algumas teorias. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, eu acho que a China, ela pode não ter agido de forma dolosa, mas não tenha dúvida que a China agiu de forma culposa. E eu vou explicar por quê. Esse vírus, ele surge na China. A China sabia da existência desse vírus e silenciou todas aquelas pessoas que tentaram divulgar isso na mídia. E só quando esse vírus chegou em alguns países da Europa, chegou no Brasil, foi que a China começou a se posicionar em relação a isso. Então veja, se a gente for partir para uma teoria da conspiração, a China tem que ser responsabilizada por isso, não tenha dúvida disso. E eu digo mais, tem pessoas até que dizem que a China fez isso, eu não acredito, até eu prefiro acreditar na humanidade, que a China fez isso para derrubar os mercados internacionais, porque de fato o mundo todo entrou em recessão econômica e a China continua crescendo. Então, mergulhando aí nessa sua conspiratória, faz sentido essas teorias. Agora, certo, a gente não tem provas, mas eu quero saber da sua opinião. Você acha que a China é muito azarada ou ela tem algum fim nisso? Porque, veja, se a gente pegar nos últimos, vou ser generoso, nos últimos 20 anos, a gente tem gripe do frango, que começou lá, gripe do porco, que começou lá, H1N1, que começou lá, esse coisa que não pode ser nomeada agora, para não ser censurado, também começou lá. Veja, são pandemias que foram para o mundo todinho e sempre começa lá. Isso é falta de sorte? O que é isso, pelo amor de Deus? Eu vou explicar. O problema da China, a China tem um sério problema com higiene. E por que ocorre isso? Na época da Revolução Comunista Chinesa, na época de Mao Tse Tung, a China passou por um período de muita fome, onde as pessoas tinham que comer diversos tipos de animais porque não tinham alimentos. Por exemplo, na China se come besouro, se come grilos, se come todo tipo de animal silvestre. Por exemplo, você tem uma ideia, em Wuhan, que foi a cidade onde começou a pandemia, é um dos maiores mercados de aves silvestres, de animais silvestres do mundo. Então, acho que o chinês, ele, por conta dessa fome, ele desenvolveu a cultura de comer todo tipo de alimento, inclusive animais que nós não comemos aqui. Por exemplo, cachorro,
gato, papagaio, entendeu? Então, por essa razão, eles desenvolveram a cultura de não ligar muito para a higiene. E por conta disso, houve a proliferação de diversas doenças. Então, a falta de higiene dos chineses é o motivo pelo qual diversas doenças acometem o país, na minha opinião. Mas veja, se higiene é a questão, então por que a Índia também não tem esses surtos loucos de doenças? Porque a Índia, meu amigo, a Índia toma leite com rato, com divindade. É verdade. Os bodes passando pela rua, cagando em tudo. É absurdo. É uma boa pergunta, viu? São um dos mistérios da humanidade. Um dia eu gostaria de saber. Eu vi até eu estava assistindo um documentário sobre um templo que é cheio de ratos e as pessoas andam, passam pela urina dos ratos e etc. Eu acho que isso é uma questão de imunidade. Eu acho que o indiano ele desenvolveu imunidade nisso. E você vê que o chinês ele não está sofrendo muito com essas doenças, não. Quem sofre mais é a Europa e a América Latina. Você tem uma ideia, não é verdade? Verdade. E assim, né? Meu Deus do céu, o pessoal é rato e é cada um pior do que o outro, né? Meu Deus do céu. O povo oriental, de um modo geral, né? Tem uma cultura bem estranha. Não todos. Eu acho que, por exemplo, se você pegar o Japão, por exemplo, esse pessoal é muito limpo. Se você pegar até os árabes, a gente critica muito, mas eles têm uma limpeza diferenciada também. Então, assim, agora, eu particularmente, a China realmente é um país bem que não segue alguns padrões de higiene. Entendeu? A China realmente tem essa questão. E como você falou agora dos árabes, um ponto muito interessante eu não sei se tu sabe, mas tipo, em alguns países do Oriente Médio, eles toram a mão esquerda. Eles toram essa mão esquerda não é por causa para dizer assim, é ladrão. Não sei se tu sabe, mas a mão esquerda é a mão que você se alimenta. E como eles comem com a mão, né, eles não têm talheres, então eles só têm a mão direita, que era para limpar o corpo. Então, a mão que eles limpam o corpo é a mão que eles se alimentam. Então, é nojento você comer com uma pessoa que só tem uma mão. Interessante, muito interessante. Cavalaria da Direita também é cultura, também viu? É cultura, Olha, não assista Globo News, assista Cavalaria da Direita, é muito melhor, viu? Voltando, Rubens, essa questão assim, a gente falou agora do Oriente Médio, né? E é interessante que talvez o único presidente dos Estados Unidos que não tenha tido problema com o Oriente Médio foi Trump, né? Ele perdeu agora, né? Ele fez o discurso agora de saída dele. É verdade. Eu acho que o grande problema do Donald Trump foi a mídia. Eu acho que o Joe Biden ele investiu muito dinheiro. Eu acho que é uma péssima opção para os Estados Unidos o Joe Biden, mas existe um detalhe. A esquerda internacional, ela sabe trabalhar com a mídia, ela controla a mídia. Então, o que é que ela faz? Ela manipula a mídia a seu favor. E o Trump não soube fazer isso. E esse foi o grande problema de Trump. Ele fez um bom governo, ele estabilizou a economia dos Estados Unidos, fez crescer, foi um dos maiores geradores de emprego da história dos Estados Unidos, mas infelizmente ele não soube como propagar isso, como fazer uma boa propaganda. E isso acabou afetando a candidatura dele agora, acabou afetando todo o mandato dele. Não só a mídia, eu diria, né, mas os Estados Unidos como um todo, né? Eu até lhe pergunto, né? Como serão os próximos dias? Porque assim, a gente vê a grande mídia, ela toda contra as pessoas conservadoras, a gente vê as redes sociais contra as pessoas conservadoras. E assim, eu quero saber de você, assim, como que você acha que serão os próximos dias? Serão sombrios, à luz? Como é que você acha? Veja, os conservadores, eles têm que entender que eles estão no meio de uma guerra ideológica, onde só vão conseguir vencer essa guerra se promoverem uma contra-revolução cultural. Como é que vai funcionar isso? A gente tem que levar conhecimento às pessoas. Por exemplo, se você entrar numa universidade pública hoje, dificilmente você vai ver um livro de Adam Smith chamado A Riqueza das Nações. Sim. É um livro muito bom, excelente, mas você vai ver O Capital de Karl Marx. Sim. Dificilmente você vai ver um livro do Edmund Burke nas universidades, na Universidade Federal, na Rural, na Católica, dificilmente. Mas você vai ver o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Sim. Entendeu? Então veja, como é que a gente muda esse cenário? Levando conhecimento, levando informação, fazendo palestras, fazendo eventos, convencendo as pessoas, mostrando para ela por que o socialismo não deu certo, por que essa experiência é ruim. Essa é a única forma que a gente tem. E nós temos que entender que nós estamos numa guerra ideológica. Enquanto a gente não compreender isso, que o outro lado vai fazer de tudo para vencer,
a gente vai sempre perder. Outra coisa, o grande aspecto que eu defendo muito é a política. Nós precisamos não ter nojo da política, mas ver a política como um fim, um meio para alcançar um fim. Entendeu? Maquiavel diz muito bem isso, né? Os fins justificam os meios. E eu acho essa frase fantástica porque é o seguinte: enquanto o conservador não entender que ele tem que participar da política, que ele tem que estar dentro da política, a gente não vai mudar nada. E é por isso que nós precisamos ocupar os espaços públicos. Nós precisamos ter vereador, nós precisamos ter prefeito, nós precisamos ter deputado, conselheiro tutelar, nós precisamos ter em todos os espaços na OAB, em todos os espaços da sociedade, nós precisamos ter conservadores e nós precisamos difundir aquilo que a gente acredita dentro desses setores. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai sempre ganhar e perder, porque a esquerda, a da direita, até quando ela ganha, ela perde. Veja o que a mídia está fazendo com o Bolsonaro hoje, é verdade. Então, nós temos que entender isso, nós temos que ocupar os espaços políticos. Eu não lembro se foi Aristóteles que disse isso, mas a frase é o seguinte: o preço que se paga por não gostar da política é ser governado por quem gosta. Então, inclusive é uma reflexão. Você que é conservador, você que é cristão, que é patriota, reflita. Mergulhe na política, fiscalize, vá atrás, participe, vá a eventos, vá a manifestações. Lute pelo aquilo que você acredita. E esse é o problema dos conservadores. Muitos conservadores estão acomodados. Eu falo justamente isso. E Rubens, essa questão do povo pessoal da direita ser acomodado, eu queria até compartilhar uma experiência com você. Não sei se tu lembra, em 2017, que teve um problema na Católica, que era só uma porrada, então, veja bem, veja como são as coisas, né? Eu dei sangue, suor e lágrimas na campanha do meu DA. E veja você, a gente nem sequer conseguiu montar uma chapa de direita, era uma chapa social-democrata. Era uma coisa de, a gente era chamado de fascista, porque a gente era social-democrata, não era nem de direita. E veja, um dos maiores problemas que a gente teve foi justamente isso: pessoas. A gente não tinha pessoas nem sequer para segurar as urnas, a gente tinha que colocar uma urna por andar, a gente só tinha conseguiu na tora uma pessoa só. Do outro lado as pessoas tinham tipo uma para segurar a urna e tipo 3, 4 para ficar pedindo voto. E professores, tu acredita, Rubens, que teve professor que assim, a campanha era de alunos, né? Mas a gente tava fazendo cotinha. Ei, pô, tu tem 10 conto aí, 10, 20 conto, 30 conto, quem tinha um pouquinho mais de dinheiro dava 50 e tal, para fazer nossa matéria de campanha. Teve professor que disse assim: toma 7 mil reais. 7 mil? O outro toma 3. Ao todo, a campanha toda da nossa concorrente, que foi do Grupo Muda, somou 15 mil reais. Inclusive, você tocou num assunto muito importante. Isso significa que é justamente isso. Quem fala sobre isso é um cara chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci escreveu um livro falando sobre isso, e ele diz o seguinte: o objetivo da esquerda, a esquerda a nível internacional, dos comunistas, dos socialistas, é fazer com que todo mundo seja um socialista, sim, sem que saiba. Então, como a esquerda ocupou os espaços, fica difícil você achar nesse ambiente, em especial no ambiente acadêmico, que foi um ambiente que eles ocuparam de maneira bem eficiente, você encontrar conservadores. Nesse evento, eu também estava lá nesse evento da Católica, que foi Zé, que era o candidato da chapa social-democrata, e que o pessoal da Muda. A chapa Muda, na época, estava sendo até... não foi investigada, mas acusada ali de ter desviado dinheiro da universidade, não foi? Na verdade, não foi nem acusada, tinha provas cabais de ter desviado dinheiro, inclusive entraram até com ação. Cara. Exatamente. Então veja, qual é o grande... R$1.200, ainda lembro, viu? R$1.200, vocês devolvam o dinheiro dos estudantes, viu? R$1.200. Então veja, essas chapas de esquerda, devido a essa mobilização que se faz para manter a esquerda no poder, inclusive dentro das universidades, essas chapas são apoiadas por grupos políticos. Então muitas vezes o professor é ligado a um grupo político. Tinha partidos que financiavam a chapa Muda. Você pega o material da chapa, na época, era um material profissional de campanha, enquanto a chapa de vocês não tinha nada, praticamente. Eu lembro até que nessa época a mediadora era da própria chapa Muda. A mediadora do debate era da própria chapa, um absurdo. Inclusive tomou o microfone do Zé no finalzinho ali, nem tinha acabado o tempo dele, tomou o microfone. Então veja, isso é um retrato da esquerda no Brasil. Eles ocuparam os espaços públicos e ocuparam especialmente o ambiente acadêmico. Por que se ocupa o ambiente acadêmico? Porque você forma os profissionais, você forma os professores. Se você pega hoje o ambiente acadêmico, hoje nas universidades federais, como o próprio Olavo de Carvalho diz, ela é feita
para bloquear ideias conservadoras. Se você fizer uma tese de mestrado e doutorado hoje com uma ideia conservadora, dificilmente vai ser aprovada essa tese. É verdade. Entendeu? Por exemplo, eu tive no meu TCC, eu pensei que eu ia tomar até porrada do meu orientador, da minha orientadora, porque eu falei na época sobre um tema que estava em evidência e eu defendia que era a redução da maioridade penal. E muita gente me aconselhou, inclusive professores, a não fazer. Por quê? Porque é um tema que tem um viés mais conservador. Sim. Entendeu? Então, veja, a gente tem que pensar no seguinte: nós precisamos também ocupar os espaços acadêmicos para que isso não aconteça. Porque o professor é quem forma o profissional, é quem forma o outro professor. Então, veja, o que a China está fazendo hoje? Ela está tomando as escolas, ela está ensinando a criança, ela está colocando a ideologia dos desenhos infantis. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma das coisas que eu faço muito, eu fiscalizo. Meu filho tem 1 ano e 7 meses, eu fiscalizo muito bem os desenhos, embora ele ainda é praticamente um bebê, eu fiscalizo muito bem os desenhos que ele assiste, porque tem desenhos que, embora pareçam inocentes, estão com muita ideologia, impregnados de ideologia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é verdade. E nesse mesmo ponto ainda, o que eu vejo é o seguinte: as pessoas da direita, infelizmente, né, vou fazer aqui uma crítica ao pessoal da direita, elas seguem muito não a Cristo, mas a Mamon, né? Porque elas se apegam demais a coisas materialistas, né? Porque, veja, de que adianta você ter R$1 milhão se você não emprega esse R$1 milhão em seus valores? A gente pode ver aqui, talvez, no Brasil, um ponto fora da curva, que é o careca da Havan, o velho. Ele talvez seja o único empresário que tira do bolso dele para investir nos seus ideais, tá entendendo? Enquanto que do outro lado você vê milhares de pessoas fazendo isso, até do pequeno comerciante até o grande. Você tocou num assunto importante, porque é o seguinte, veja, uma das grandes falhas do capitalismo, que embora seja o melhor sistema que a gente tem até o momento, é justamente isso. O capitalismo, por ele visar o núcleo, muitas vezes ele acaba seguindo o lucro, ele acaba seguindo pautas internacionais, entendeu? Então ele acaba prejudicando ele mesmo, o próprio empresário acaba se prejudicando, mas ele não sabe, ele está fazendo isso inconscientemente, pensando no grupo, pensando em atingir um determinado público. Então esse é um grande problema do capitalismo. Então, mas como é que a gente acaba com isso? Levando informação. A gente tem que chegar para esse cara e dizer: olha, os grupos que você apoia são os grupos que vão te falir, são os grupos que vão falir tua empresa, são os grupos que fecharam as empresas, são os grupos que não deram nenhum subsídio ao trabalhador. Por exemplo, você pega o prefeito, o ex-prefeito Geraldo Júlio e o governador Paulo Câmara, fecharam os comércios, não deram nenhum subsídio a ninguém. Então, veja, muitas vezes quem votou nele foi o próprio comerciante, foi o próprio empresário. Então, enquanto os capitalistas não entenderem como isso funciona, vão continuar sendo usados pela esquerda internacional e vão continuar se ferrando. Por exemplo, você pega o Brasil, hoje você paga uma quantidade de imposto absurda. É um dos países onde se paga mais imposto no mundo e não se tem retorno. Então, veja, é um problema que tem que ser combatido, gente. Agora, por que ocorre isso? Porque quem muitas vezes financia o político de esquerda é o próprio empresário. O próprio cara que é liberal na economia é o próprio cara que financia o cara que é de esquerda, que quer ferrar com ele. Pois é, Rubens, isso tudo leva a gente a uma conclusão de que, assim, os metacapitalistas estão aí não para defender a sociedade, né? Daquela mão invisível de Adam Smith, né? Na verdade, os metacapitalistas entenderam que o quê? Como o capital é livre, então fazer o quê? Eu vou começar a comprar as outras empresas. E a gente não vê uma concorrência, né? Então, assim, a Coca-Cola mesmo, o grupo Coca-Cola, quem é hoje a concorrente da Coca-Cola? Talvez a Pepsi. Ou seja, um mercado todinho de líquidos, né? Alguma coisa assim, entre duas marcas só, né? De alimentos, a gente tem o grupo ASA e tem a 3IG, né? Talvez mais uns 2 ou 3, né? Então, assim, a gente vê que os próprios metacapitalistas, eles que financiam isso, né? Para que não tenha concorrência, para que não tenha nada. E os nossos impostos que deveriam ser utilizados para justamente quebrar esse monopólio, investir em infraestrutura, são utilizados para dar boas-vindas aos que estão no poder, né? O senhor Paulo Câmara, lembro-me eu, em 2017, ele se utilizava de R$5 mil
por almoço. Faça umas contas de segunda a sexta em um mês. Meu amigo, é de você arrancar os cabelos. É lagosta. Eu na minha humilde cabeça, na minha humildade, Rubens, eu não consigo nem imaginar o que é 5 mil reais. Eu dou um duro danado para ganhar 100 conto, 5 mil conto por no almoço. Meu amigo, tem gente que sobrevive o mês todinho com isso, o cara gasta uma refeição. É muito complicado. Rubens, foi um imenso prazer estar aqui com você. Gostaria de deixar algumas considerações finais. Eu queria mais uma vez agradecer o apoio que eu venho tendo nas redes sociais, em especial pelos conservadores, você que é patriota, você que é cristão. Então, eu fico muito feliz e honrado em ter esse apoio vindo de vocês. Eu cresci muito como advogado graças a vocês, que sempre acreditaram nas minhas ideias. E agradeço também ao movimento de direita, em especial a Jean e ao Cavaleiro da Direita, porque sempre tem esse espaço para a gente vir, para a gente falar, para a gente discutir com política. Então, a vocês que me seguem nas redes sociais, a vocês que me ligam, que me dão apoio, que me ligam de madrugada, para tirar dúvida, né? Mas vocês também. Eu agradeço, gente. Muito obrigado e fiquem com Deus. E você, meu compadre e minha comadre, o que você achou? Deixa nos comentários, deixa um joinha em apoio ao nosso entrevistado, compartilha com seu amigo, aquele que ainda está meio indeciso entre esquerda e direita, para dar uma clareada a ele. Segue a gente nas nossas redes sociais também, estamos no Instagram, no Facebook, tá certo? E agora no Twitter também. Foi um imenso prazer tê-lo com você aqui com a gente e avante!